Fala pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Cebola, comentarista geral. O assunto de hoje é a Copa do Brasil. Primeiro, vou falar os classificados: Botafogo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense. A Copa do Brasil é um torneio, um campeonato bem disputado, assim como é o futebol brasileiro. Na minha opinião, é o campeonato mais disputado do mundo, de muito equilíbrio. Na Copa do Brasil, 3 times considerados teoricamente favoritos, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, foram eliminados. Esses times têm outras competições além do Brasileirão, como também a Libertadores terão seus confrontos. E é muito difícil um time aqui no Brasil ganhar todos os campeonatos pela competitividade. E falarei agora cada jogo. Primeiro, Bahia. Primeiro jogo, Bahia venceu o Retrô por 3-2 e o segundo 0-0. Em termos de resultado, um jogo bem equilibrado. O outro jogo, Fluminense e Internacional. O Fluminense conseguiu uma baita vitória no Beira-Rio por 2-1 e administrando o segundo jogo o resultado, empatando em 1-1 no Maracanã e se classificando. O Botafogo, classificado absoluto, venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 em casa e em Bragança vence também por 1-0, vencendo as duas partidas, classificado absoluto. O São Paulo, primeiro jogo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no Morumbi e o segundo jogo, praticamente o jogo inteiro com um homem a menos. No começo do jogo, um contra-ataque do Atlético Paranaense, o centroavante passa pelos dois zagueiros ganhando na corrida, e o Rafael, sendo o último homem, matou a jogada e sendo expulso. Falarei a minha opinião. Na minha opinião, o Rafael poderia ter ficado no gol. Tudo poderia acontecer. Da mesma forma que ele poderia ter tomado o gol, o atacante poderia também perder o gol, ele poderia defender também, e ele escolheu essa opção. Por quê? Mesmo se ele tomasse o gol, o São Paulo ia jogar com 11 homens e poderia buscar um empate. E aí com um homem a menos fica mais difícil. E aí foi para os pênaltis, e aonde o Atlético Paranaense venceu por 3-0. E ainda o Jandrei, o goleiro de São Paulo, perdeu o último pênalti. Agora falando do Vasco, no primeiro jogo empata fora contra o CSA 0-0 e o segundo venceu bem por 3-1. O Cruzeiro, no primeiro jogo, acaba dando uma vacilada, empatando em casa em 0-0 e o segundo se recuperando muito bem, vence o CRB por 2-0. Atlético Mineiro e Flamengo. O primeiro jogo, o Atlético Mineiro vence fora o Flamengo por 1-0. O segundo, o Flamengo busca o resultado, vence no mesmo placar por 1-0, mas o Atlético vence nos pênaltis. O Flamengo se classifica. E agora, falando do principal jogo da Copa do Brasil, o derby, o grande clássico, Corinthians e Palmeiras. No primeiro jogo, o Corinthians joga muito bem contra o Palmeiras, tem várias oportunidades e ainda desperdiça um pênalti com o Yuri Alberto, e o Corinthians vence por 1-0 com um gol de Memphis. No segundo jogo, logo no começo, um jogador do Palmeiras é expulso por uma cabeçada no Martínez,
E o Corinthians vence por 2-0, jogando muito bem taticamente, defensivamente, um time muito bem organizado e uma classificação merecida. E esses são os 8 times classificados. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Compartilhem. Um grande abraço.